Então, boa noite a todos e todas. Em lugar, eu quero agradecer aos organizadores, por termos nos convidado para participar dessa mesa, nesse importante encontro nacional. E como o tempo não é muito, nós vamos entrar diretamente no assunto. Parece que o tema aí é o problema das políticas neoliberais, neodesenvolvimentistas, e como lutar contra o neoliberalismo, o neodesenvolvimentismo, e como ir além do anti-neoliberalismo, do anti-neodesenvolvimentismo. Então, em primeiro lugar, eu quero começar por aí. Certas noções que às vezes confundem. Não é possível, o pessoal fala, a direita, a imprensa, a mídia, os acadêmicos conservadores, ou mais ou menos ligados à ordem, falam que o socialismo morreu. Aliás, se eu tivesse assim, jeito para ganhar dinheiro, eu teria fundado uma funerária para fazer o serviço do féretro assim, no marxismo, enterrar, porque todo ano eles matam o marxismo, matam o comunismo. Lá em 1848, contra as lutas democráticas que derrubaram a monarquia de 48, as monarquias da Europa, e depois foram derrotados em 52, a direita vibrou, oba, o comunismo morreu. Depois, em 71, na Comunhão de Paris, de novo. Depois, nos desdobramentos da luta, no isolamento da luta vitoriosa na União Soviética, da Revolução Russa, e quando foram derrotadas as revoluções na Europa, oba, o comunismo morreu. Depois, quando o nazismo venceu, de novo, comemoraram. E por aí afora. Como eu não tenho jeito para ganhar dinheiro, não sou empresário, interessa mais analisar essa realidade para a gente travar a luta necessária por uma sociedade humana, por uma sociedade socialista. E aí, como eu ia dizendo, algumas noções confundem. Em primeiro lugar, não existe o socialismo muito vivo, como um movimento revolucionário real que luta para superar a dominação burguesa, a dominação do capital, a limitação de qualquer avanço democrático, a luta pelos direitos econômicos, sociais, políticos, culturais dos trabalhadores, das massas populares. O socialismo está plenamente vivo em todos os lugares do mundo. E o marxismo, superando dogmatismos e esquematismos, permanece sendo uma teoria fundamental para orientar a crítica do capital e a orientação do movimento revolucionário real que luta para superar o capitalismo. O liberalismo acabou. Acabou e nunca mais vai existir. Mas acabou mesmo. Nunca mais. O liberalismo é uma prática social e uma teoria ligada ao capitalismo concorrencial. E quem disse que o liberalismo acabou não foi só o Lenin lá no livro sobre o imperialismo, não foi só o Harold Lasky, um importante trabalhista inglês, que não era marxista, não era comunista, mas que mostrou nos seus livros que o liberalismo acabou completamente, com a fase do capitalismo monopolista. Mas Lord Keynes, Sir Keynes, diz o seguinte: acabou. The end of laissez-faire. Acabou o laissez-faire, laissez-passer, acabou a livre concorrência. Nunca mais. E se a gente não intervir, se o Estado intervir muito, criando condições de realização das mercadorias, de consumo, de apoio à concentração, centralização das empresas, o capitalismo não sobrevive, os nossos netos, o meu neto, ele, que é banqueiro, não vai viver todo o luxo que eu vivo. Então, e o Keynes foi um dos economistas mais competentes, economista burguês mais competentes do século XX. Então, o liberalismo acabou e nunca mais existiu. Não existe nem o liberalismo compatível com o Estado monopolista na nossa época. Existem as ideologias, alguns ideólogos se dizem neoliberais, Hayek, von Mises, um pessoal que depois da Segunda Guerra Mundial se reunia no hotel de 10 estrelas. E nem sabia que existia o hotel de 10 estrelas, quando eu lia coisa, mas é uma coisa de louco. Eles se reuniam lá todo ano, de vez em quando iam alguns brasileiros, o Bob Fields, o Roberto Campos, teve lá uma vez. Então, Friedman, Hayek, von Mises, o pessoal se reunia no hotel de esqui, que era muito luxuoso, e discutia como construir uma política dura de defesa do livre mercado, contra o comunismo e a social-democracia, que eles achavam também absurdo, a guerra civil, saúde, educação, para trabalhadores, que eles desprezavam muito como pessoas indignas. Então, esse pessoal aí ficou muito esquecido, e de fato, aí na época da ofensiva da direita, Margaret Thatcher, a baronesa Thatcher, o Reagan, alguns caras falaram de neoliberalismo. Mas quem falou muito mais de neoliberalismo foi a esquerda, equivocadamente. Porque a situação não existe.
existe uma política de direito, de privatização, de corte de direitos, existe, né? Se quiser usar a palavra para isso, tudo bem. Usemos, né? Contra as privatizações, contra os cortes de direitos, saúde, educação, previdência, né? Mas o que existe, de fato, é um uso como nunca houve do Estado. Nunca houve um Estado tão forte a favor do grande capital. Nunca houve tanta apoio do Estado, porque nem intervenção, porque a burguesia se organiza em Estado. E a sociedade é um todo. Então a interação do Estado com a classe dominante sempre existiu. E no capitalismo é mais forte do que nunca essa interação. Né? Na época do feudalismo, a dominação era claramente militar, né? O senhor cuidava do servo da gleba. No escravismo também, né? A intervenção era claramente violenta, né? O servo, o foreman, né? O feitor lá, cuidando do escravo, o capitão do mato caçando. No capitalismo você tem essa coisa econômica. Depois de muita expropriação, muita violência, escravidão, acumulação primitiva, reversão de direitos, né, conquistados nas revoluções democráticas antes-feudais, da Inglaterra, da França, da Holanda e outros lugares, em que foram expropriando os trabalhadores, e depois do fim do feudalismo na Inglaterra, criou-se uma massa de empresários rurais, né, de capitalismo rural, junto com os empregados, né, o desenvolvimento industrial, como proletários, né, pessoas que foram expropriadas das propriedades que eles ganharam na Revolução, liderada lá pelo Cromwell, pelos niveladores, né? As pessoas que no século XVII, 1640, 1660, acabaram com o feudalismo na Inglaterra, fizeram uma reforma agrária, e as pessoas foram expropriadas ao longo do século seguinte, e surgiu relações de produção capitalistas, uma imposição das pessoas produzir para o mercado, e uma massa enorme de trabalhadores assalariados, que eram livres, não eram mais servos, e que não tinham como viver, a não ser vender se fosse trabalho. Esse foi o desenvolvimento revolucionário do capitalismo que o Marx explica nos Grundes, no Capital, né, no livro, capítulo 23, sobretudo sobre a chamada acumulação primitiva de capital, antes da dominância do modo de produção capitalista. Pois bem, nessa época haviam liberais. Voltaire, Adam Smith, Ricardo, né, até Weber, que era um liberal já vendo que o liberalismo estava acabando. Né? E as pessoas liberais, havia elementos liberais, né, no pensamento de Rousseau ou de Hegel, que eram mais democráticos do que liberais. Agora, se essa gente sabe que tem gente e eles associando com o senhor, vou falar um palavrão, Bornhausen aqui, por exemplo, da chamada Partido da Frente, agora é demo, né? Agora está acabando, está extinção, né? Em cada eleição, de qualquer forma, ficariam muito ofendidos. Porque esses caras, de certa forma, tinham elementos de individualismo possessivo, de egoísmo burguês, mas também eram opositores democratas do Estado absolutista. Isso que está aí, que se autodenomina neoliberal, é algo pseudo-liberal, neoconservador e proto-fascista. Quanto ao neodesenvolvimentismo, a palavra neo também está sendo meio degradada, né? Porque neo é novo, né? A gente espera que o novo seja melhor do que o antigo, às vezes, né? Primeiro tempo com o novo. No entanto, o desenvolvimentismo aí que houve, que teve um peso muito importante nas Américas, na década de 50 e 60, nas suas melhores expressões, gente que nem só se furtar de outros, era democrático, radical, era reformista, era anti-imperialista. Propunha uma construção da nação com sentido democratizante, reforma agrária, uma série de bandeiras, com seus equívocos, né? Influências aí de social-democratas, Manhai, Keynes, né? Você certamente Celso Furtado não é provavelmente um marxista, embora estudasse o marxismo. Mas essa posição reformista autêntica, verdadeira, tem nada a ver com o neodesenvolvimentismo. Então, o neodesenvolvimentismo, o que é? Bom, sei lá, mas não pergunto, porque isso até que nem existe, isso é uma palavra, né? É difícil definir o que não existe, né? Mas pegando as determinações do que o pessoal chama de neodesenvolvimentismo, e aí uma política também de desenvolvimento das necessidades do capital monopolista, de muito apoio do capital monopolista, um pouquinho diferente da extrema-direita mais radical. Então, diferente do neodesenvolvimentismo do neoliberalismo, seria o neodesenvolvimentismo. Tudo muito parecido, viu? Tem que olhar com lupa a diferença entre um e outro. A grande questão é a seguinte, é que muitas pessoas, até bem intencionadas, né? menos direitistas, etc., incomodadas com a barbárie, né? Imperialista, com a barbárie da retirada de direitos, procuraram, e não acreditando nos trabalhadores, não acreditando no socialismo, tendo uma mentalidade, uma ideologia burguesa, buscaram uma alternativa.
E a alternativa para o neoliberalismo seria o neodesenvolvimentismo. Quem que fala isso? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso deu várias entrevistas dizendo que ele é radicalmente anti-neoliberal. E é. Deve ser, ele diz que é. Né? Ele é anti-neoliberal, ele falou isso várias vezes, inclusive na sua entrevista um pouco antes de ganhar a presidência da República e depois, na revista Esquerda 21, que era gente que não tem nada a ver com a esquerda também, era o pessoal lá do PPS. Desculpem, né? Sou bastante conservador. Enfim, ele se diz de esquerda, vou ter Marcos Caro, entendeu? Mas é uma esquerda que defende capitalismo, imperialismo, a repressão, uma esquerda diferente. Pois bem, essas políticas, né, atuais, na real, o que é que elas são? Na real, você tem uma crise estrutural do capital muito grave e respostas, né, da burguesia de com várias diferenciações a esta crise, né? E a burguesia busca uma ideologia adequada para a situação atual, com grande dificuldade, né, devido à crise estrutural do capital. Então é muito importante ter claro que não existe uma fase anti-neoliberal, né, neoliberal do capitalismo. E antes de ir além, um pouco analisando o que existe hoje, em termos de políticas burguesas, de alternativas que existem, né, e que são necessárias e possíveis de construir, tem uma outra palavrinha que também aí tomou conta, que é a palavra globalization. Né? Também que foi inventada nas escolas de administração mais conservadoras do MIT, que é lá de Cambridge, né, das grandes universidades administrativas dos Estados Unidos, que falaram que não existe um imperialismo, aliás, nunca existiu, se imperialismo é uma palavra marxista, uma noção emocional, e o que existe é uma coisa maravilhosa, que é a globalization. A globalization é uma integração harmônica, né, do capitalismo, que agora acabou com tudo que tinha no passado, que era uma coisa não moderna, né, e agora, que maravilha, enfim, né, além do que, o comunismo acabou, oba, que maravilha, estamos na globalization. Então, esse sentido da palavra globalization, essa coisa não existe. Se você for pensar uma integração econômica mundial, sim, cada vez maior. E aí uma tendência antiga, né, do desenvolvimento da sociedade, uma série de circunstâncias, né, que envolve a ação consciente dos homens e ilegalidades causais, que o trabalho que a praxe humana coloca, que a gente não controla plenamente, para não vivermos numa sociedade que tem um planejamento democrático, que a gente consiga controlar as relações sociais. A humanidade se desenvolveu criando relações sociais que nos dominam, né, relações alienadas, como a escravidão, o feudalismo, e depois o capital vai crescendo até a dominância do modo de produção capitalista. Embora o homem tenha desenvolvido forças produtivas e até certo espaço de liberdade política, nada domina tanto o homem quanto o capital. Né? Surgindo, primeiro tinha lá a produção simples de mercadoria, que não era capital ainda, mas na medida que a produção simples de mercadoria, subordinada, na medida que surge o capital comercial e bancário, que subordina quer a produção simples de mercadoria, quer uma produção mercantil escravista, quer uma produção industrial feudal, de aprendizes e mestres de corporação produzindo no mercado, o capital vai controlando, né? E no processo de desagregação dessas relações pré-capitalistas, vai surgir a dominância do modo de produção capitalista. Eu quero dizer que discordo radicalmente de Fernando Henrique Cardoso quando analisa a realidade brasileira, vamos entrar nesse assunto, como uma sociedade que de 1500 até ele, ou pelo menos até o século XX, tenha sido uma sociedade marcada pelo escravismo capitalista, coisa que nunca existe. É mais possível um quadrado redondo do que um escravismo capitalista. O escravismo é capitalista. Tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Certamente que era um escravismo mercantil, subordinado ao capital, mas isso é outra história. É que o Fernando Henrique acha que o capitalismo é o telos, né, da perfeição humana. Aí é outro problema. Ele se dizia marxista, mas aí as palavras aceitam tudo, né? Então, qualquer pode dizer o que quiser. Né? O importante na situação aí é que essa globalization não existe. O que existe, sim, é a formação do mercado mundial, e isso é muito antigo, isso é anterior ao capitalismo, um pré-requisito até da dominância do modo de produção capitalista. E na medida que você tem a Revolução Industrial, né, a Revolução Inglesa, holandesa, francesa, né, e você tem uma dominância do modo de produção capitalista na Inglaterra, né, você tem uma expansão. Houve, depois da Revolução Industrial, mais duas ou três agora, revoluções tecnológicas, né, que deram todo um salto, né, na produtividade, também na concentração e centralização de capital. Esse desenvolvimento da produtividade é contraditório, permite hoje, né, diminuir o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir o que nós necessitamos, e permite uma sociedade muito mais livre, mais rica. No entanto, sobre o capital, vira essa monopolização da riqueza, permite que isso gere formas de dominação. Assim, a integração cada vez maior. Quer dizer, você teve ano passado, você pega lá na antiguidade,
os chineses sabiam que lá no Mediterrâneo tinha o Império Romano. O Império Romano sabia que no Oriente tinha grandes impérios que eles não conheciam muito bem. Nenhum deles sabia que tinha sociedades tribais aí, indígenas aqui nas Américas. E as sociedades tribais aqui nem sonhavam que tinha alguma coisa depois do Grande Mar Atlântico. Hoje você tem uma integração muito profunda, né? E o que acontece no Japão repercute aqui em tempo real nas bolsas de valores. Né? E essa integração tem também seu lado, seus aspectos positivos, né? Em termos culturais, em termos de possibilidades de um avanço, né? Através da transição socialista, uma futura sociedade humana, uma sociedade que seja a constituição do gênero em si para si e a superação dessa pré-história da sociedade humana que nós vivemos. E há um recuo das barreiras naturais. Com o desenvolvimento do trabalho, da produtividade do trabalho, cada vez mais a sociabilidade humana foi fazendo recuar as barreiras naturais e ampliando as possibilidades de desenvolvimento do ser social. No entanto, essas relações sociais se transformaram em relações sociais alienadas e hoje pesam também sobre nós como uma restrição à liberdade que nunca foi tão perigosa. Pois bem, qual é o problema dessa palavra globalization? É que se usa no sentido da direita, claramente, mas também gente confusa no campo da esquerda, como se tivesse superado o imperialismo. Não tem mais imperialismo porque não tem mais globalization. E como não tem mais imperialismo, não tem mais nenhum sentido uma revolução que destrua o Estado burguês e avance na construção do socialismo. Sem dúvida, a perspectiva de solução comunista que o Marx formula para a crise do capital, né, para a alienação posta pelo domínio do capital, é um processo, um projeto mundial e internacional. Houve toda uma esperança, né, para a Revolução Russa, que a Revolução se expandisse para a Europa, e ela ficou isolada, né, o que criou grandes dificuldades para a transição do capitalismo para o socialismo, um país muito atrasado, cercado, invadido por 20 potências, etc. No entanto, esse fato de que a Revolução Internacional, né, não quer dizer que você não possa tomar o poder no lugar e começar a desenvolver políticas socializantes, de elevação de vida do povo, de construção do socialismo, tomando poder no país. Né? Naturalmente, na medida que surge revolução socialista ou governos avançados em outros lugares, isso contribui, vai avançando, etc. A grande questão aí da palavra globalization é a negação da possibilidade da revolução. Seja da revolução política, né? Construir um poder revolucionário, seja da revolução social a partir da revolução política. E até mesmo da revolução, aquilo que é a reforma, vamos dizer assim. Aquilo que o Florestan Fernandes chama de revolução democrática. Revolução dentro da ordem, que é a conquista dos direitos e interesses dos trabalhadores dentro da ordem capitalista, impondo à burguesia, às classes dominantes, os direitos dos trabalhadores, né, os interesses dos trabalhadores, impondo-os de cima, queiram eles ou não. Né, essa luta dos de baixo, como fala o Florestan. Pois, então, as palavras aí são palavras que parecem o ar que a gente respira, mas são cercadas de ideologia. A primeira questão é essa. Então, nosso problema aqui não é uma política antineoliberal nem antineodesenvolvimentista. Então vamos Tá bom. Somos antineoliberais e antineodesenvolvimentistas. A grande questão é a seguinte, é que tem gente que fala assim, não, então vamos fazer qualquer coisinha, qualquer avanço, que nós estamos sendo antineoliberal. E aí tem muito problema. Tem gente que qualquer governo aí que seja um pouco menos reacionário, o governo merece apoio porque é antineoliberal. E é uma etapa, entendeu? Aí é complicado, porque já teve muitos erros aí ligados ao mecanicismo etapista. A esquerda brasileira tinha análises erradas da realidade, que é compreensível, né? Nós somos um país com grande atraso cultural, e além da esquerda democrática, que fez a República, de ser pessoas com simpatias pelo socialismo segundo internacional, nas Américas, vamos dizer assim, o que tem de... E você teve muita luta nas Américas, zumbi, né? Lutadores como as independências nos países vizinhos foram fortíssimos como lutas, né? José Martí liderou uma luta pela independência em Cuba e morreu logo no início da Revolução, da chegada do início da Revolução em território cubano, numa guerra que foi a primeira guerra imperialista do século XX. Né? Os Estados Unidos invadiu Cuba e a Filipinas, né? Naquele momento da expansão imperialista, porque o capitalismo, no final do século XIX e começo do século XX, passou por uma nova fase, que é a fase do capitalismo monopolista. A fusão do capital bancário e do capital industrial formando as oligarquias financeiras, no lugar da exportação de mercadoria, como na época da Inglaterra, que defendia a escravidão, que impediu o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, mudou a política das metrópoles. Eles passaram a defender o desenvolvimento capitalista dependente. E o Lenin, no seu livro Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, diferencia as colônias, as semicolônias, que ele falava a China é ocupada pelas potências ocidentais, o Irã, a Pérsia na época e outras aí, e fala da Argentina. Não porque a Argentina seja tão diferente do mundo, mas a Argentina exemplificando os países capitalistas dependentes, que eram um tipo de desenvolvimento diferenciado das colônias e mais específico da dominação imperialista.
Esses livros clássicos sobre imperialismo aí ajudam a compreender essa realidade nova. E na época, no início do século XX, teve muita coisa boa. Desde o Robson, John Robson, que era um trabalhista inglês de esquerda, que não era marxista, mas era um cara muito sério, né, que tentou entender o que era imperialismo. Hilferding, que era um social-democrata, um importante teórico, que tinha dificuldades com a dialética, mas que fez uma obra muito importante para entender o capital financeiro. E as obras marxistas, Burrard, Rosa Luxemburgo, Lenin, sobretudo o trabalho do Lenin, um ensaio popular, que além de compreender o imperialismo, tirava dali uma orientação política de como enfrentar. Uma relação entre unidade de teoria e prática muito mais sólida, né? E uma análise mais profunda, na verdade, dessa realidade imperialista. Pois bem, houve o imperialismo na nossa época, não é mais no início do século XX, é imperialista, é capitalismo monopolista, mas houve grandes transformações, houve as 2 guerras mundiais, houve uma grande revolução tecnológica depois da Segunda Guerra Mundial, que ainda desdobrou-se e agora se esgota, de certa forma. E depois da Segunda Guerra Mundial, um período que os apologistas do capitalismo, ou alguns até de modo descritivo chamaram de Golden Age, né, época dourada. Realmente, o capitalismo desenvolveu-se muito, de 45 até o final da década de 60. E da década de 60 em diante começaram crises cada vez mais graves. E vários teóricos marxistas procuraram compreender essa realidade até antes que ela se desenhasse de modo claro. Porque depois que aconteceu, não adianta. A análise teórica ela tem elementos de previsibilidade na análise. Não de previsão de profeta, de bola de cristal, mas de você ver nas tendências e desdobramentos aquilo que vai acontecer. E aí, por exemplo, na década de 60, um teórico marxista belga, Mandel, escreveu o Capitalismo Tardio, falando que o período da Golden Age estava chegando ao fim, se entrava numa longa depressão capitalista. O estudo mais desenvolvido sobre vários aspectos assim, da totalidade. E o Mandel é interessante, porque ele mostra vários ciclos de longa depressão, onde continuam existindo crises cíclicas, mas com uma tonalidade mais depressiva de conjunto, e liga isso com a luta de classe mais abrangente, não é uma coisa economicista. De modo que ele foi além de um importante teórico, estudioso das crises, funcionalista, russo, que era Kondratiev. Era um funcionalismo russo que, logo depois da Revolução, foi montado um instituto com apoio do poder soviético. Ele não era marxista, mas era um estudioso muito sério, para estudar ciclos, etc., a partir do funcionalismo francês, Durkheim, Meander, etc. Esse cara fez obras importantes. E os dirigentes internacionais polemizaram com ele, Trotsky, Lenin e outros, né? Mostrando que tudo bem, ele mede bem, mas não explica. E a explicação passa pela lei do valor, passa pela dificuldade de renovação do capital fixo, que é muito mais complicada do que outros elementos cíclicos do capitalismo, e passa, sobretudo, pela luta de classes. A capacidade da burguesia de enfrentar os problemas da queda da taxa de lucro através de maior exploração, de repressão, de exportação de capital, etc, etc. Quero, no entanto, sem poder detalhar, né, o que isso significa, lembrar que me parece, na minha opinião, a obra que melhor explica a situação atual que nós estamos vivendo é a obra do Mészáros, Ivan Mészáros, um teórico marxista húngaro, formado na escola de Lucas, né, que tem uma compreensão da realidade ontológica. Isso não é muito novo, porque o Marx e o Engels eram ontológicos, eles consideravam que a realidade, né, existia em si, dependendo da gente conhecê-la, né? E tinha uma visão que a realidade era a objetividade do real é primária, quer dizer, a realidade material existe em si, né? E a realidade social é sócio-material, né? Não é o espírito materialismo, é real, né? E que nós podemos conhecê-la, e que um conhecimento dessa realidade, através do trabalho, da prática humana, transforma essa realidade, né? E onde há todo o Marx e o Engels tinha uma visão clara de que o ser social é distinto da realidade físico-química, da realidade biológica, né? Já tinha essa visão, mas, na verdade, sem entrar muito em detalhes, não por acaso, né, e o marxismo sofreu muita influência das visões burguesas mais desenvolvidas, das teorias burguesas mais sofisticadas, sobretudo o neocantismo e o neopositivismo, que instauram o conhecimento da realidade a partir de um a priori epistemológico antidialético. E aí os caras tentavam, a partir desse a priorismo, botar um pouco de dialética, que cria uma grande dificuldade para uma série de correntes marxistas. Sem entrar em detalhes aqui, algo que é muito interessante, me fascina, que é como é que o Lucas e o Mészáros, né, resgatam, né, as possibilidades críticas de avanço teórico do marxismo. Eu quero me limitar à questão da importante análise do Mészáros, Ivan Mészáros, sobre o Capital, e que tem sua principal síntese na obra Para Além do Capital, né? E que implica resgatar o que está no Marx, está no Engels, que o Lenin tinha clareza de que era assim, de que capital é diferente do capitalismo.
Capital é uma coisa antediluviana, existe desde a época dos fenícios, né? Capital comercial, capital usurário, gente que, como é o cara que cobra, o cara que empresta e cobra, não, cafetão é outra coisa, é o agiota, tem lá desde antes de Cristo. Pois então agora, o modo de produção capitalista é uma coisa mais, uma coisa que surge só no final, só a partir, né, vai se formando, a forma de cooperação simples, manufatura, formando-se ali a partir do século XVII e tal, e só torna-se dominante no século XIX com maquinária e grande indústria, que é a base técnica adequada para a dominância do modo de produção capitalista. Então o capitalismo é uma coisa, o capital é uma coisa muito mais antiga. E, quando se faz uma revolução socialista, orientada para o socialismo, uma revolução proletária, anticapitalista, você não acaba o capital imediatamente, porque não se acaba o capital por decreto, não é uma coisa política, uma relação social. Através da revolução, da criação do poder político revolucionário, você pode criar as condições para avançar para o socialismo, né? Então, o capital sobrevive, né, nas sociedades pós-capitalistas, sociedades que estão tentando construir uma transição do capitalismo para o socialismo, e cria um monte de problema para as sociedades. Não só na sociedade atrasada, mesmo na sociedade, quando houver uma revolução, na sociedade mais avançada, o problema se coloca, porque você tem que colocar no lugar do domínio capital relações de produção socialistas, o que implica toda uma relação de planejamento democraticamente centralizado, autogestão, né, que permita produzir segundo as necessidades humanas, né, e não subordinado às leis cegas do valor, etc. Posto tudo isso, o Marx analisa sobretudo o que nós estamos vivendo. Ele mostra que é uma crise estrutural do capital, que começa a aparecer no final da década de 60, mas fica plenamente evidenciada na década de 70, onde as crises são cada vez mais longas, o período entre uma crise e outra é cada vez mais curto, cada crise é mais grave que a outra, e você tem aí, pode medir isso, né, empiricamente, você tem aí a crise de 71, né, com a mudança aí do padrão do dólar, né, que rompeu o padrão ouro lá naquela iniciativa do Nixon, até a crise de 73, que não era, o petróleo foi só um detonante, né, um elemento que estava ligado a uma crise que tinha fundamentações estruturais muito mais profundas. Então você tem de 73 a 75, depois aí 79 a 82, 83, o período da crise da dívida que arrebentou aqui na América Latina, né? Na época era um jovem militante, né? Foi quando houve lá as prisões da Novembro, etc. E a inflação era 100% ao mês, né? Louco, chegou a 100% ao mês, né? Então você tinha uma crise muito grave e depois houve uma crise novamente no final do ano, né? No final da década, de 89 a 93, 95. A recuperação que houve entre 93 e 99 foi tão fraquinha que no meio dessa recuperação teve a crise de tequila no México, que arrebentou o país recém-incorporado aí ao NAFTA, né? A integração na área sob controle direto institucional dos Estados Unidos. As outras crises, né, cada vez mais graves, né? Você teve aí, ao final do século, do milênio, né? Uma crise muito grave que aconteceu na Ásia, né? No Oriente, passou pela Rússia, chegou no Brasil aqui em 99, no governo Fernando Henrique, de modo muito agressivo, muito grave. E na Argentina levou à queda de uma série de governos, um atrás do outro, né? E gerou uma série de movimentos, que se vaiam todos, né? Que não se queda em nenhum solo. E todas essas políticas já ditas neoliberais, que as políticas neoconservadoras, radicais, pró-imperialistas, enfrentaram uma grande resistência na América Latina. No Brasil, houve lutas, e na Argentina, né? Lutas fortíssimas. Houve derrubada de mais de 20 governos aí, não por eleição, mas derrubada por insurreição, por pressão, né? De governos aí ligados ao chamado consenso de Oslo, que é um acordo dos conservadores brasileiros, latino-americanos com o Império, que implicava justamente isso, privatizar tudo, juros altíssimos, um câmbio favorável ao imperialismo, né? Um câmbio que arrebentava a nossa possibilidade de exportação, né? E fazia que a gente exportasse tudo quanto é porcaria. Bola de gude, né? Coisas que absolutamente imprescindíveis. E o que houve? Houve essas lutas no final do século XX, né? No final do milênio, levaram a criar uma situação revolucionária mesmo na região andina. Ali na Bolívia, Equador, né, e Venezuela, houve grandes levantes, o Caracas, o levante dos indígenas no CONAI, levante na Bolívia, né, dos produtores, dos cocaleiros, e esses movimentos geraram governos progressistas, governos realmente com características anti-imperialistas, que eliminaram aquele regime que havia lá, que era um Estado constituído como um bloco de poder que articulava as antigas oligarquias agrárias aí de origem colonial com os monopólios internos e o domínio imperialista.
as constituintes que governaram lá depois da chegada desses governos realmente arrebentaram esse regime. E criaram um poder aí que tem realizado políticas antiimperialistas consequentes, sim, políticas que elevam o nível de vida do povo, de saúde, educação, etc., democratizantes, que tem um novo protagonismo social, reforma agrária em tudo quanto é lugar, né? Não pagamento da dívida externa. No Equador, o Correia fez lá uma auditoria da dívida e mostrou que eles tinham pago um monte de vezes, que tinha que devolver dinheiro até, né? O que certamente é o caso brasileiro. Então você teve essa situação e o imperialismo, então, se rearticula. Em outros lugares não chegou tão longe. Na Argentina foi derrubado um monte de pessoas, não chegou a formar um governo que a gente possa caracterizar como popular. No entanto, estabeleceu certos limites, né, que nenhum governo pode ultrapassar sob pena de se ver ameaçado de uma derrubada por uma nova insurreição popular. Os governos aí que foram eleitos aí depois da crise de 2001 fizeram uma renegociação da dívida externa avançada, que hoje está sendo ameaçada, né? Aqui não tem nada que pagar os créditos abutres, não tem nada que pagar esse troço, já foi feito acordo, então, e você tem toda a imprensa brasileira, absolutamente servil, Veja, Isto É, Folha, Estadão, gente articulada no Grupo Milênio, que é um grupo conspirador contra-revolucionário fascista, que deram o golpe 64, que apoiaram a ditadura, que estão hoje articulando novos golpes, né? Ou pelo menos pressionando quem está no governo para ficar mais à direita, né? E articulando alternativas ainda mais à direita do que o imbróglio, né? O impasse que existe hoje, assim, a pasmaceira, a habilidade que existe hoje, né? E, no entanto, então você teve isso, uma negociação da dívida pública, uma lei, né, de imprensa, democratizante, etc. Fechando então, até porque estamos aí com poucos minutos, né? Nesses últimos 5 minutos vamos falar o seguinte. Alternativa. Temos a situação, né, que vem se desdobrando, né, uma série de expectativas do povo foram frustradas, né? Houve grandes momentos de avanço de conjuntura, o fim da guerra, o avanço constituinte, Prestes foi eleito senador, uma bancada legal, né? Uma constituinte com um monte de direita, aqueles direitos não foram nenhum reafirmados, o Partido Comunista foi posto em legalidade, saiu o governo GG do Getúlio, entrou o governo Gagá do Gaspar Dutra, repressão, né? Houve aquele um ascenso, no final dos anos 50, uma situação que os partidos de esquerda estavam na legalidade, né? Não dá para chamar isso de democracia. O Florestan mostra muito bem, isso é muito importante, rapidamente resgatar. No Brasil nunca houve uma revolução burguesa democrática nacional, nunca houve, né? Houve revolução burguesa no sentido de que tinha escravidão, tinha um Estado senhorial escravista dos Bragança, acabou, veio uma república burguesa e o modo de produção capitalista tornou-se dominante. E apesar do seu desenvolvimento inicialmente acanhado, houve um desenvolvimento capitalista dependente imperialista, que se tornou dependente associado e que está aí. Então, o que temos hoje no Brasil é um capitalismo dependente associado ao imperialismo. E havia uma ilusão na esquerda, e isso é muito importante. Essa é uma ilusão dura de matar. Porque essa ilusão reaparece no antineoliberalismo e no antineodesenvolvimentismo. Que é a ilusão de que é possível no Brasil um capitalismo independente e democrático. Nós temos que lutar por democracia dentro do capitalismo e depois do capitalismo. Temos que criar formas concretas de democracia popular. Temos que lutar contra o imperialismo e conquistar mesmo dentro do capitalismo reformas democratizantes. Outra coisa é um projeto de desenvolvimento do imperialismo que está fadado ao desastre, né, à derrota, porque não é possível no Brasil. Então qual é a alternativa? A alternativa é o socialismo. Mas como chegar ao socialismo? É um processo difícil. Seria muito abstrato, né, até imaturo, infantil, colocar o socialismo. Mas aí, vamos fazer propaganda do socialismo? Podemos fazer, né? Mas mostrar como é uma solução, mas é necessário ir além disso. Porque quem vai fazer uma revolução socialista são as massas. E seria ingênuo achar que eles vão falar, vamos para o socialismo, a massa vai entrar. Não é assim, né? As massas lutam pelaquilo, os trabalhadores, o povo lutam pelos seus interesses reais, aquilo que está sentindo, né? Foi desprezado na Copa, ele luta não, quero uma casa decente, né? Ele nem formula a questão do direito à cidade, mas formula uma cidade, né, que ele tenha uma casa com copa, cozinha, quarto de dormir, né? Todas essas coisas e condições, né, de lazer, de segurança, etc, etc. E na luta não, é sempre pelo direito à cidade. Bom, que legal, isso incorpora uma visão mais ampla da gente, né? Como vários teóricos marxistas formularam, né? Henri Lefebvre e outros incorporaram depois que os brasileiros, né? Foi citado aqui o Weiner, foi citado a Hermínia Maricato, né? Então aí ajudando a gente a pensar a questão da cidade brasileira e muitos outros. Pois bem, isso é ainda parcial. A questão socialista é mais abrangente ainda. Então, qual é que, vamos assim para fechar, é necessário pensar o seguinte, que sem uma clareza na estratégia socialista nós não vamos avançar de modo consequente.
Lógico, quem luta por alguma coisa pode avançar um pouco, quem luta com honestidade vai conquistar uma coisa parcial. Mas no sentido assim, mais abrangente, que é o papel do Partido Revolucionário, que não existe no Brasil. As pessoas estão procurando contribuir com a formação de um movimento revolucionário, o marxismo procura ajudar o movimento, contribuir com o debate do movimento, tem que pensar o seguinte, qual é o quadro que nós temos? Um quadro interessante. Bom, porque há muito tempo que não tem um movimento de massa como aquele que foi deflagrado em junho de 2013. E desdobrou-se uma situação mais favorável para as lutas do que tinha antes. Né? Houve uma retomada, ainda há lutas em curso importantes, é uma nova situação, né? Um quadro interessante para nós avançarmos. Pois bem, nesse quadro, no entanto, e aí tem gente entusiasmada, vamos fazer uma constituinte. Né? E aí, cabe das boas intenções, gente que eu respeito muito. Mas acontece o seguinte, constituinte, nessa correlação de forças, isso não vai avançar muito. Né? Nós temos uma situação em que, na verdade, esse movimento, por mais gigantesco, poderoso, importante que seja, a gente tem que reconhecer, em primeiro lugar, que ele não foi meramente espontâneo. Teve o Comitê da Copa, o Movimento Pacífico, um monte de gente lutando e organizando. Mas, do ponto de vista mais abrangente, uma consciência socialista, da consciência de um projeto alternativo global, ele ainda é bastante espontâneo, né? Bastante pouco organizado. Isso aqui é uma plataforma estratégica, programática que existe, elaborada. Então, essa discussão, ela... Acho que é importante os teóricos, o marxistas está pensando na realidade brasileira, está fundamentando teoricamente programas adequados, né? que enfrente nas condições brasileiras como transitar para o socialismo, mas o elemento principal é a correlação de forças. É você ter força para criar uma alternativa. Se a questão da transição para o socialismo envolve, é muito claro, é necessário ter claro isso, a instauração de poder revolucionário, sem poder revolucionário você não inicia a transição para o socialismo, são possíveis conquistas intermediárias que acumulam força nesse sentido. Né? E essa discussão é antiga. Eu quero apenas lembrar algo que um camarada que eu tive o privilégio de conhecer, que é Luiz Carlos Prestes, já estudou muito. O Lenin, no final no terceiro e quarto Congresso Nacional, depois que a Revolução foi derrotada na Itália, na Alemanha, na Europa Ocidental, naquela época eles queriam estabelecer o poder revolucionário que o Marx teorizava como ditadura do proletariado, quer dizer, uma democracia socialista radical, que se dobrava como extinção do Estado. O que só era possível pensar isso na Rússia, achando que a Revolução ia vencer na Europa. Todo mundo apostava nisso. Mas não venceu, foi derrotada. Eles tiveram que continuar a construção de uma civilização superior lá do jeito que dava, um país isolado e cercado. E a Internacional, no terceiro e quarto Congresso, mudou a política. No lugar da ditadura do proletariado pensada como Estado em extinção, pensou uma frente única e a possibilidade dos revolucionários apoiarem até social-democratas moderados e liberais contra o fascismo, que já tinha ganho na Itália, apoiar, mas não participar de governo. Participar de governos reformistas, pelo menos reformista avançado, né? Ou participar de governos revolucionários, não necessariamente hegemonizados por comunistas, mas governos revolucionários que se constituíssem. Então, tem várias análises ali. E o Prestes pensa muito em termos da realidade brasileira, essas possibilidades de se aproximar do poder revolucionário. E a grande questão estratégica acabou formulando a necessidade de formar que quem domina no Brasil é um bloco das forças hegemonizado pelo imperialismo, por exemplo, o capital financeiro, inclusive internalizado, quer dizer, os monopólios associados ao imperialismo que estão aqui dentro, né, ou de origem brasileira, ou que está... Porque aqui, hoje em dia, pela Constituinte, a Volkswagen é brasileira, a Bayer do Brasil é brasileira, a Fiat do Brasil é brasileira, né, tão brasileira quanto qualquer coisa. Então, quer dizer, pelo jurídico não ajuda muito, né? Mas a questão, qual é o bloco que forma-se? Os latifúndios antigos se aburguesaram, se capitalizaram e se associaram ao capital monopolista. O imperialismo e o capital monopolista interno foi o bloco dominante de poder no Brasil desde a época da ditadura, quando completou-se a passagem do capitalismo independente concorrencial para o capitalismo monopolista dependente. E formou-se, e aquilo que já era uma autocracia burguesa, como Florestan mostra, constituiu-se um Estado ditatorial, que estamos aí há 50 anos do golpe. E aquele golpe de Estado foi um golpe militar, sem dúvida, que é uma ditadura militar a serviço do grande capital, capitalismo monopolista e imperialismo. A aliança militar, sem dúvida, existe. Não ajuda muito dizer civil-militar, ou civil-burocrático-militar, midiático, sei lá o quê. Isso são categorias. O fundamental é ter clara essa aliança da militarização e da tecnocratização, mas, sobretudo, a militarização da ditadura, e como ela era a organização dos monopólios de imperialismo no poder através dos seus intelectuais orgânicos. Porque, de certa forma, na visão generosa do Gramsci, esses militares e gorilas também eram intelectuais, no sentido que organizava a grande burguesia. Né? Pois bem, é necessário destruir esse poder, liquidar esse poder. Como liquidar esse poder?
é necessário avançar com relação de força. Sem dúvida, foi fundamental lutar contra a ditadura. Mas é fundamental ter claro que havia uma articulação interna, para fechar isso, para ver como é que nós estamos hoje, ter clareza do que nós estamos enfrentando, uma articulação interna ao bloco dominante, de transição lenta, segura e gradual, abertura, sei lá mais o quê, nova república, que era uma reciclagem do regime criado em 64. Não só da autocracia burguesa estrutural que existe, mas do regime criado em 64. As pessoas mais lúcidas, né, muitas pessoas denunciaram. Foi muito firme a denúncia do Prestes Florestan, o tempo todo. Né? Eles mostravam lá que os generais estavam articulando a manutenção da sua... Eles iam ter eleição, escutar os desaforos, mas ficaram na estrutura. O dispositivo militar fascista ficou incorporado ao Estado. O bloco de poder, como o Florestan mostrou várias vezes, né, os monopólios, imperialismo, latifúndio, ficou intacto. Né? E você teve, então, o Tancredo foi escolhido pelo Gás para ser, não foi escolhido pelo PMDB. Né? Era um moderado e os militares sabiam que a ditadura estava sendo muito repudiada, muito antipopular, colocava em risco o domínio dos monopólios e, portanto, já avançando para a conclusão, era necessário reformá-la, essa distensão, etc, etc. E eles regularam como é que ia ser, como é que não ia ser, tinha que ser pelo colégio eleitoral, etc, etc, etc. A Constituinte, os militares ganharam todos os debates da Constituinte, impuseram o artigo 142, que garante que as Forças Armadas garantem a lei e a ordem. Quem garante a lei e a ordem, quem garante está acima. Você tem que garantir uma sociedade democrática é o povo organizado, através de uma série de mediações, partidos, organizações de massa, etc, etc. E não os militares que se colocavam acima, né, inclusive discursando para dentro que eles têm que garantir a ordem. Se fizer reforma agrária, rompeu com a ordem, matamos tudo. Né? Vamos matando sem terra agora, por enquanto, agora se for gente assim mais organizada, é mesmo que a gente massacra. E educa os militares nesse sentido. Né? Lógico, tem contradições, tem democratas, militares, ainda bem, como agora na prática, aí, que inclusive são, não são democratas, são socialistas bastante avançados e dirigem uma entidade de praça. Mas, então, as contradições passam por toda a sociedade. No entanto, você tem um núcleo militarizado no Estado muito forte, fascistizante, que está aí e que vai ter que ser demolido. Né? Não quer dizer que a gente tem que matar o fascismo, tem que matar fascistas, tem que matar o fascismo. Né? O fascista depende dos enfrentamentos que ocorrerem. Pois bem, esse Estado está aí, se recicla e vai ter que ser derrubado esse regime. Para ser derrubado nós vamos ter força. E como é que nós vamos ter força? É fundamental ligar as lutas que vão aparecer na plataforma única. Uma plataforma onde as lutas contra a miséria, a fome, o desemprego, essas lutas que apareceram nas jornadas de junho por moradia, né, por transporte público, por saúde pública, por educação pública, incorporadas a condições estruturais de desenvolvimento política, como uma auditoria da dívida externa, né, que cancele o pagamento da dívida dos grandes credores internacionais e que renegocie, pelo menos de modo justo, né, o pagamento aos pequenos credores internos, da dívida pública interna, mas não aos barões aí. E outras medidas, né, estatização de empresas estratégicas, né, a Petrobras, que na verdade foi privatizada, Vale do Rio Doce, etc., coordenadas, né, que modo a viabilizar uma série de medidas que elevem de fato o nível de vida do povo, que empolgue as massas, né, e que permita avançar na construção, no desenvolvimento do bloco revolucionário. E qual é esse bloco? A hegemonia, sem dúvida, tem que ser do proletariado, no sentido amplo. O proletariado não é só para o trabalhador de indústria, é o conjunto de trabalhadores assalariados explorados pelo capital. A hegemonia do proletariado, mas uma série de outras forças, camponeses, camadas médias urbanas, setores da pequena burguesia, setores, enfim, que tenham contradições com a dominação dos monopólios de imperialismo e latifúndio, que possam ser aglutinados na construção de uma alternativa de poder. Porque, para finalizar, o fundamental do raciocínio, tem que levar ao nível de organização e consciência. Mas não é uma consciência assim etérea, o espírito. É uma consciência que vira força organizada, e não só força organizada como os sindicatos, organizações como a da Copa, o Movimento Pacífico, que são muito importantes, que gera uma força organizada como um bloco revolucionário, um bloco de forças articuladas com um outro projeto. E como o Gramsci fala, um bloco histórico faz bloco. As estruturas que surgem a estrutura econômica, as forças sociais, as classes que surgem da estrutura econômica e social, se desdobram na sociedade civil, né, desagregam o poder da burguesia e se organizam em poder revolucionário. Nesse sentido, fazem bloco. Né? Bom, com isso concluímos, agradecemos a atenção e vamos ao debate.